Fala aí galera, aqui quem fala é o Nicolas Cares e está começando mais um 23 minutos, que é o seu podcast cheiroso da 23 Comics. Aqui ao meu lado eu tenho meu amigo Padawan, roteirista jovem Tassilinho Orefs. Olá. Surprise, motherfucker! Tô cheiroso hoje, segundo você. Não, cheiroso é 23 Comics, eu Cheiroso é 23 Comics. Claro. Principalmente quando foi sábado, a gente tomou banho. Exato, depois por semana tá bom já, né? Enfim, nos reunimos hoje aqui para falar há um tempo já depois, né? Aliás, a gente tem um leve hiato de podcasts, já tem um tempinho. Quem tem que trabalhar nessa vida. A gente tem. Infelizmente, a gente não consegue dedicar ainda 100% do tempo a isso. Mas, há um tempo atrás, houve um evento, infelizmente, em que faleceu um ícone do mundo gamer, Satoru Iwata, e devido a isso, vamos fazer um cast em homenagem a essa pessoa e iniciar um novo, entre aspas, quadro dentro do 23 minutos, onde a gente eventualmente vai falar sobre ícones que nós admiramos, ou um cast, entre aspas, biográfico, informativo, diferente dos outros que a gente fez, que foi mais opinativo. Então é isso aí, começando pelo Satoru Iwata, em homenagem aí ao presidente da Nintendo, que faleceu alguns meses atrás em 11 de julho. Então vamos já começar aqui em ritmo de festa, logo mais falaremos mais. Uma distribuição 23 Comics. Minutos. Wingardium Leviosa. Versão brasileira, MMC São Paulo. Satoru Iwata, pra quem não conhece, ele era um programador, ele era o presidente da Nintendo, que nem a gente falou no começo do cast, e ele primariamente era um amante de videogames. Ele era um jogador, um programador. Muita gente, eventualmente, devido ao falecimento dele, acabou tendo muita notícia sobre um pouco do passado dele, mas a gente quer dar uma aprofundada em alguns detalhes para mostrar a importância que ele teve dentro desse meio. Então, como uma curiosidade inicial, ele nasceu numa cidade chamada Sapporo, no Japão, em 6 de dezembro de 1959. Tipo, não achando que ele era uma pessoa jogada da vida, o pai dele era prefeito da cidade de Sapporo. Olha. Então, ele era o filho do prefeito, mano. O maluco já começou a pica das galáxias, tá ligado? É interessante saber isso porque tipo assim, ele pra mim era o herói invisível. Eu conhecia o trabalho dele, mas não conhecia a pessoa. Sim. É muito interessante isso. É o filho do prefeito. É o filho do prefeito. A família dele já era meio pá. Meio pá? É, meio pá. Na época de colégio dele, ele fazia joguinhos com calculadoras, sabe? Joguinhos de números pros amiguinhos. Mas já desde de novinho, no ensino... Novinho entre aspas, né? Tipo, ensino médio. Ele já trabalhava, entre aspas, com programação. Tanto que o primeiro computador dele foi um Commodore PET em 1970. E, tipo, ele desmontou a máquina inteira pra entender como é que ela funcionava, saca? Olha que legal! Uma curiosidade além disso é que o Commodore PET, ele tinha um sistema de CPU similar ao Famicom. E quem não sabe o que é o Famicom é o Nintendinho, o original japonês. Que saiu lá no Japão, né, obviamente. Então, o fato dele conhecer o sistema da CPU do Famicom provavelmente ajudou ele lá na frente a trabalhar com os jogos da Nintendo, né? Claro. Não bastando ele ter tido um Commodore PET, ele também foi, tipo, ele trabalhava, entre aspas, como voluntário na corporação da Commodore Japan. Só que, tipo... os caras, eles tinham uns funcionários lá que eles não eram pagos, tá ligado? Os caras trabalhavam lá meio que escravizados. De graça. De graça. Só que ele não se importava, tipo, ele ia lá voluntariado porque ele não tava lá tentando trabalhar pra ganhar dinheiro. Ele tava lá porque ele queria passar mais tempo mexendo com o computador, saca? Tipo, entendendo como é que funciona, então... A paixão, tá junto da paixão dele. Então, né? já desde o começo a gente já vê que o cara, ele já tinha uma paixão, assim, por esse lado sistêmico, né, da parada. Sim. Tanto que, não por coincidência, ele em 1978 foi aceito no Instituto de Tecnologia de Tóquio, a faculdade, né, fazendo ciência da computação. Então o cara, ele tipo, foi de cabeça pra esse ramo, né. E foi um dos primeiros, né, provavelmente. Provavelmente, pela época, naquela época não devia ter muita gente, não só procurando, mas era uma coisa nova, né, então era mais complicado. Em 78. Em 1980, 2 anos depois, ele começou a trabalhar na HAL Laboratory, que é uma desenvolvedora de jogos. Essa HAL Laboratory, ela foi criada
criada em 1980 também. E ele, tipo, no mesmo ano, né? Ele começou a trabalhar lá. Se eu não me engano, é uma coisa de amigos, tá ligado? A galera se juntou, ele foi lá junto. Só que Mas como sempre ele... é assim, né? Sempre Sim, é um exato. amigo que se junta na garagem do amigo e vambora. Exato. Como ele tava fazendo faculdade, então ele começou trabalhando só meio período. Então ele só dava uma força lá pra galera. 2 anos depois, em 82, que ele foi realmente contratado. Com uma observação, ele foi o 50º funcionário da empresa. Funcionário mesmo, né? Só que quem não gostava dessa história era a família dele. Porque como o cara era prefeito e tal, todas essas coisas assim, eles não gostavam da carreira que ele tava levando. Principalmente porque não era conhecido, era uma coisa nova, parecia meio vagabundagem, tá ligado? Entendi. Devia parecer, pelo menos. Ainda assim, em 83, ele foi um dos principais responsáveis por aproximar, sabe, essa empresa nova de desenvolvimento de jogos com a Nintendo. Então, eles conseguiram começar a trabalhar com desenvolvimento para jogos pro Famicom. Se eu não me engano, a Nintendo, no começo, ela fabricava jogos de card, né? Era apenas jogos de tabuleiro, muito né? Muito tempo atrás era jogo de patinco, não, era Hanafuda. Hanafuda é o nome do jogo de carta que eles faziam. Então ela sempre tentou inovar. Em 82 ela tava, em 82, 83 ela tava começando a criar um sucessinho. Eventualmente ele também, pela HAL Laboratory, trabalhou com alguns jogos, né? O primeiro jogo que eles fizeram pro MSX, não era nem pra Nintendinho ainda, pro Famicom, era Super Billiards. Já pro NES ele trabalhou com Balloon Fight, e ele trabalhou também com Earthbound, que é Mother, a galera cult vai saber o que é. Eu não sou cult. Earthbound é um RPG mais antiguinho, assim, que ele foge um pouco do padrão de outros RPGs, né? E são os mais famosinhos que a HAL Laboratory trabalhou, né? E além desses também o Kirby, que ele foi um... o Kirby. Aliás, o Kirby você conhece. Aliás, o Kirby é um dos maiores sucessos que a empresa teve. E quem teve a iniciativa de criar um jogo mais simples, que era destinado para iniciantes, sabe? Que tipo, era uma coisa de jogabilidade de boa, que a pessoa era meio intuitiva, a pessoa descobriria, né, ao longo do jogo como jogar. Foi o próprio Iwata. Ele que teve a ideia de inventar o jogo Kirby's Dream Land. Olha que legal. Mas não foi ele que desenvolveu o Kirby, né? Ele não criou o Kirby. Quem criou o Kirby foi o Masahiro Sakurai, que é um outro cara também foda da HAL, da HAL, as delas internas, tá ligado? Da HAL, vamos lá então. Da HAL Laboratory. Ainda assim, o jogo ele foi lançado em 92 e foi um grande passo pro Iwata na carreira dele, quanto pra HAL Laboratory como empresa. Como observação também, a gente falou do Earthbound, né? O Mother. O primeiro jogo, quando ele pegou o jogo pra trabalhar nele, a codificação do bagulho tava tudo bagunçada. Então o cara ele teve que refazer tudo do zero. E ele fez, tá ligado? De boa. Falou assim, vou fazer. Graças a ele, o jogo ele. Só que lá pra 92, 93, essa época que saiu o jogo, essa HAL Laboratory tava passando meio mal das pernas, tava beirando uma falência ali. E em 93, eu não sei se isso já é graças ao lançamento do jogo lá do Kirby ou não, mas o próprio presidente da Nintendo da época, que era o Yamauchi, ele indicou Iwata pra presidência da HAL Laboratory. Além do cara, ele, 13 anos depois da entrada dele na empresa, ele virou presidente do negócio, sabe? Pra dar um jeito de estabilizar financeiramente a empresa, e ele consegue, justamente por causa da parceria que ele tinha com a Nintendo. Então, graças a isso, graças à entrada dele na empresa, que ele conseguiu estabilizar o bagulho financeiramente. E se não fosse o contato dele com os caras da Nintendo, os caras não iam falar assim, coloca ele aí, tá ligado? Coloca ele aí, ele vai fazer um negócio legal. Conseguiu estabilizar a empresa. Olha que bacana. Qual foi a medida que ele tomou pra a medida que eu sei, a medida eu não sei. A medida provavelmente foi, fazer jogos mais criativos ou alguma coisa assim. Tá, mas teve algum lançamento de algum jogo que conseguiu levantar toda a empresa. Ah, certamente. A própria parceria com a Nintendo. Porque, por exemplo, lá pra
em 96 foi lançado o primeiro jogo de Pokémon. E ele já tava trabalhando em outros jogos, obviamente, enfim. Mas lá pra 99, 2000, foi lançado Pokémon Gold e Silver. Certo. Qual que foi a grande treta? E aliás, isso me impacta diretamente. Eu tinha 6 anos de idade, né? Também. Na verdade eu tinha 5. Tinha 5. Não, 99 eu tinha 8, mas beleza. Ah, 99? 99 tinha 9 aninhos. 99 e 2000 foi lançado Gold e Silver no Japão. Certo. Só que... Qual que é assim, não sei se você sabe, mas o grande chamariz do jogo é que você tem as duas regiões, no caso. Tem a região nativa do jogo, que é Johto, e tem a região dos jogos anteriores, que saíram em 96, que é Kanto, né? Que é o Red Green. E graças ao Iwata, trabalhando na HAL, enfim, trabalhando na HAL Laboratory, ele conseguiu comprimir dados o suficiente para caber dentro do cartucho. Então, se não fosse o Iwata, essa região de Kanto não teria cabido dentro do jogo. Não existiria. Exato. E muito provavelmente o jogo não teria sido o sucesso que foi. Porque, com uma outra observação, a gente que é fã da franquia, né, mais fortemente, sabe que o Pokémon era pra ter acabado em Gold e Silver. Só que foi muito sucesso. E aí os caras falam assim, não, então não vamos acabar essa porra. E aí continua. Então graças a esse cabra, que existe, não necessariamente que existe Pokémon até hoje, mas se não fosse ele, talvez a franquia não tivesse tido o mesmo sucesso que teve, sabe? Desde aquela época. Entendi. Sem falar que ele também, ainda na HAL, ele reescreveu do zero o código de batalha dos primeiros Pokémons no olho. Pro Pokémon Stadium, que saiu pro Nintendo 64, em uma semana. Como assim no olho? O cara foi vendo como é que funcionava o mecanismo e reescreveu o código. Nossa. Ou seja, o cara era ninja da programação, saca? Era ninja. O cara era ninja da programação. Caramba. Não à toa, o cara ele, em pouco tempo conseguiu se tornar o presidente de uma empresa. Enfim. Entendi. Além dessas franquias de sucesso, certamente isso ajudou a HAL sair do buraco. Além do Kirby, enfim, ele trabalhou também com programação do Smash Bros. Tendo 64. Então, o primeiro Smash Bros. É da hora. E, querendo ou não, é um dos chamarizes hoje em dia pra Nintendo em questão de venda de jogo, né? Porque quem não quer jogar Smash Bros, né? Eu tenho gente que é viciado nisso daí. Sim. Lá pra 2000, o Iwata, ele saiu da HAL, da presidência da HAL, pra Nintendo, pra começar a trabalhar na Nintendo na divisão de planejamento. Legal. E só que coisa louca. Nos 2 primeiros anos que ele trabalhou na empresa, a Nintendo teve lucro de 20% e 41%. Então o cara entrar lá, na divisão de planejamento, ele começou a ter umas ideias muito loucas. O cara fumou umas lá e deu o seu jeito. Todo mundo que faz essas coisas dá um tapinha, não tem como, nem que Exato. Ou a não ser quando a pessoa é muito louca, não precisa. Exato. Graças a isso, nesses 2 anos fazendo coisa boa lá na Nintendo, em 2002 foi o ano que o Yamauchi saiu da presidência da Nintendo. Certo. E ele colocou o Iwata na presidência da Nintendo. Então, ele trabalhava, sei lá, aí que ano que foi que ele... Lá foi 82, mais ou menos assim, que eles começaram a ter uma parceria com a Nintendo forte. Em questão de 20 anos, ele se tornou o presidente da Nintendo. Trabalhando não diretamente pra Nintendo, mas trabalhando terceirizado. Entendi. E depois, em 2 anos de firma na Nintendo, o cara virou presidente. Por que será? Por que será? Porque o cara era... O cara era foda, ele era bom. Ele era o Steve Wozniak daí, pô. Exato. Como uma observação que também muita gente ouviu isso devido à morte do cara, mas ele foi o primeiro presidente da Nintendo que não era da linha sanguínea, linhagem sanguínea dos Yamauchi. Ele era fora da família. E a Nintendo, que nem você falou antes, ela é uma empresa velha já. Sim, a fundação da Nintendo data de 1889. Então, mais de um século de linhagem sanguínea de presidência da mesma família, que é uma coisa japonesa, né? Sim. Família, essas paradas assim. O cara foi e herdou o legado dos caras, né? Caramba. O cara é pica, mano. Nem um pouco bosta. Ele era o filho do prefeito. Exímio programador e presidente de 2 companhias que... Exato, o cara foi duas vezes presidente. Não bastando isso, o cara, nessa gestão da presidência dele, que saiu o Nintendo DS e o Wii. Que,
todo mundo usou até hoje o Wii por causa dos gráficos que era meio bosta em relação ao do Play 3 do Xbox 360, mas as pessoas não podem esquecer que o Wii foi o console mais vendido da geração. Entendi. Então, até se você contabilizar hoje, ele supera 100 milhões de consoles vendidos. Então é um puta sucesso pra Nintendo. E por que o pessoal associava ele, por exemplo, assim, com o Mario e com o Link e todos os outros jogos, né, nas franquias e tal, assim, da Nintendo? Era só por causa que ele era o presidente ou por causa do... Ele teve alguma participação em alguma dessas franquias também em programação ou alguma coisa? Programação eu não sei, mas todos os jogos da Nintendo ele aparece como produtor executivo. Então, desde a época que ele entrou na Nintendo, né, oficialmente. Então ele trabalhou nas revoluções que foram os jogos de Zelda, tanto pro GameCube pra frente, né, dali pra frente, nos jogos de Mario Galaxy, você pega Mario Galaxy e saiu pro Wii, né? Certo. Então ele teve dedo dele aí também. Então ele é lembrado hoje em dia justamente por causa disso, né? Pela revitalização das franquias exatamente, dos jogos. E o fato dele ter entrado e não sendo um membro da família dos caras lá, é porque ele tinha dentro dele tudo que a Nintendo sempre precisou e prezava, né? Que era tipo esse lance de inovação, a dedicação que o cara tinha, o amor aos jogos, as franquias, né, no caso. Essa paixão, né? Que provavelmente na época que o cara tava saindo, ninguém tinha, que nem ele tinha, pelo menos. Então era a resposta óbvia, deixa esse cara aí que ele vai fazer coisa direito, tá ligado? Ele vai fazer coisa que ele se divertiria jogando, sabe? Entendi. É uma coisa que... ele entende o povo, né? Ele entende o público. Por um lado, isso foi super positivo pra Nintendo, mas também tem o fato graças ao Wii ter feito apesar de ter feito esse sucesso todo, a Nintendo começou a ser taxada como uma empresa que faz jogos casuais, que faz jogos infantis, com mais facilidade, né? Porque antes eles tinham apoio de third parties, que é tipo a Capcom. Entendi. A Capcom fez o jogo exclusivo do Resident Evil pro GameCube, né? Isso teve dedo dele também. Entendi. Mas apesar de ter melhorado no geral, querendo ou não, acabou criando uma imagem pra Nintendo que se é positiva ou negativa eu não sei, mas... mas são clássicos, né? Sim, mas enfim, você acaba criando uma imagem. Né? Por causa exato. Ficou estigmatizado por causa de você desenha coisas pra criança, né? Mais cartoonizado e tal. Exato. Mas isso daí acontece nos quadrinhos também. Acontece também. Por quê? Porque a ideia dele, que é a ideia da Nintendo, é fazer coisa para as pessoas se divertir. Então, pra ele, aquele é o princípio de diversão. É criar um jogo que fale mais com a jogabilidade do que realmente com gráficos ou uma história mais elaborada. Gente, é entretenimento. É entretenimento. Entretenimento é coisa que você liga a criança. Porque se você for ligar as coisas de adulto, é um pé no saco. É muita coisa de adulto, é chato. Sim. Aí, por exemplo, somando a imagem negativa, teve o recente do Wii U, que ele deu uma emplacadinha, mas não foi aquela coisa, sabe? Não foi que nem o Wii, por exemplo. Principalmente porque, puta, mano, esse nome é uma bosta. É muito fácil de você confundir o Wii U com o Wii, principalmente pra quem não é jogador, sabe? Entendi. Então Mas não é a mesma coisa, né? Pergunta, né? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tem um U, tem um U, tá ligado? Grande bosta. Aí tem o lance do Gamepad, porque o Gamepad ele parece um pouco aquele conceito do DS, que são as duas telas. Algumas pessoas gostaram, algumas não gostaram tanto. No geral o pessoal gostou, mas como não tem tanto jogo que utilize, sabe, tipo, de forma criativa, acabou dando meio que elas por elas, sabe? Talvez o Mario Maker agora que saiu, que vai sair, não sei se já saiu ou não, talvez ele vai utilizar bastante, porque você tem que criar e você cria na tela, né? Você não consegue criar na tela da TV. Você sabe dizer por que é chamado de Wii U? Eu não sei não, pra falar a verdade eu nunca pesquisei sobre isso. Eu acho que o Wii deve ser por causa daquele negócio de nós, tá ligado? Tipo, literalmente o Wii. E tem dois Is, tá ligado? Que você pegar são dois corpinhos com cabeça. Tanto que até no comercial eles fazem a reverência, né? Exato, mas o Wii U eu não sei, pra falar a verdade. O Wii U parece ser de, tipo, você, tá ligado? Wii U, nós você, tá ligado? Nós. Na quebrada. Tá, vamos fazer de conta que eu acredito, né? Não é. Eu realmente não sei por que é o Wii U. Apesar de pontos negativos nessa história recente, entre aspas, da Nintendo, em paralelo com os pontos positivos, o Iwata ele sempre fez entrevistas, tanto que ele tinha no site da Nintendo um bloco chamado Iwata Asks, que ele fazia o quê? Tipo, saiu algum jogo novo ou um jogo mais antigo, ele chama a galera do desenvolvimento do jogo e conversa, tipo, como que foi o desenvolvimento, o que vocês tiveram de dificuldade, o que foi
divertido de fazer. E os desenvolvedores explicam, tipo, contam tudo passo a passo, mais ou menos, assim, como que foi o trajeto, desde o começo do desenvolvimento até o lançamento do jogo. Legal. Esse é bacana, esse é reconhecimento, né? E é da hora isso, porque é tanto interessante para os fãs, né, que gostam mais desse lado mais técnico, quanto também para aspirantes a desenvolvedores, né, porque a galera tem uma noção ali de como a galera que trabalha já com isso trabalha, né? Não Sim. tem uma noção prática, mas ele inspira, né, mais as pessoas. Sem falar os próprios Nintendo Directs que ele fazia, que era, querendo ou não, um jeito de se aproximar com o jogador, né? Você não vê todo dia um presidente de uma empresa conversando com você sobre os lançamentos dela, tá ligado? E fazendo piada, essas paradas assim, que ele fazia muito. Ele sabia que, assim, não era melhor que ninguém, simplesmente ele era fodão e ele reconhecia o gosto das pessoas e o valor, porque ele não era nada sem o pessoal. Exato. O cara, tipo, não por pouco, ele foi homenageado por um monte de gente conforme ele faleceu. Nas últimas E3 que eles não foram, que foram, mas não foram, né? Na última ele não compareceu também. O povo achou estranho, porque ele, sei lá... Sempre ia em todas, né? A Nintendo, ela tinha um histórico de ir nas E3. Depois de um tempo ela acabou não indo mais. Eu acho que teve uma que ela não foi. Se não teve uma que ela não foi, ela foi, mas não fez nada demais. As últimas ela acabou não fazendo muito, fazia mais conferência na internet. Então, isso também foi uma coisa que algumas pessoas já acharam negativa. Eu também acho, em relação à divulgação, porque você tá na maior feira do ano de jogos. Não fala nada direito, não vende o peixe, é foda também, né? Isso é meio complicado. É meio complicado. Mas foi a decisão que eles tomaram, que aparentemente estava tendo o efeito que eles queriam ou não, enfim. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas... Ele falou vida pessoal dele, casou, teve filho. É porque isso eu não achei informação. Essa parte eu não achei informação. Tivesse colocado. Não por menos, a internet se comoveu, né, durante o evento, que praticamente foi um evento, a morte do cara, porque justamente por isso que ele fez grandes feitos, né? Se é que podemos dizer assim, pra Nintendo. E não só pra Nintendo, mas como pra comunidade gamer, de modo geral. Pra gerações e gerações de pessoas. Pra gerações e gerações. Porque se o cara não tivesse entrado pra esse ramo, provavelmente a indústria seria outra hoje. Sim. Assim como muitos outros também fizeram a sua parte dentro da indústria, ele inovou pra caralho. Então, não só a indústria deve uma homenagem a esse cara, como nós também. Porque assim como filmes, quadrinhos e outras coisas de entretenimento nos influenciam, os jogos também. Então, se não fosse esse cara, provavelmente hoje eu não seria o mesmo que eu sou. Você também ia. Você que tá ouvindo também, talvez não seria. De alguma forma, talvez fosse diferente a nossa... Então esse cara Ou seja, agradeça a ele. Agradeça a ele. Chore. Eu não vou negar que na ocasião, a morte dele me pegou muito de surpresa. Apesar de a galera saber que ele tinha passado problema de saúde, ninguém imaginou que ia ser algo tão drástico. E que conste, ele faleceu dia 11 de julho devido a um câncer no ducto biliar. Então câncer ainda mata a gente. É complicado. É algo a se preocupar também. E o cara era japonês, tá ligado? Tipo, Japão que tem esses bugs e tudo. Algo a se preocupar. Seria ótimo, meu amigo. mas você já parou pra pensar que todo mundo que mexe com informática ou tecnologia, alguma coisa, sempre morre com algum câncer em algum lugar? Pode crer. Tipo, o Steve Jobs também morreu com câncer no estômago. Mas isso tem a ver também com emocional, com, né, pressão, tem uma série de coisas que acaba influenciando. Provavelmente ele deve ter passado por muitos momentos de tensão também, por mais que ele amasse tudo. Com certeza. Tanto é dito nos relatórios dos caras que o cara virava noites programando pra dar certo. Era tipo o amor do cara, mas aos poucos isso vai corroendo você, né? Querendo fisicamente, né? Mas é aí que entra aquele negócio, a gente nunca faz pra gente, né? A gente acaba sempre fazendo pras outras pessoas. É pra gente e pros outros. É pra gente e pros outros. A gente vai vivendo a vida da gente e às vezes a nossa vida esbarra com a das outras pessoas e elas acabam, assim, sendo influenciadas também, né? Sendo inspiradas. Essa é a mágica da vida, né? Olha que bonito. É a mágica. Olha só que bonito. Então fica aí a nossa homenagem ao Satoru Iwata, que foi um grande homem para o que a gente conhece, como talvez do jeito que seja hoje, principalmente no caso pros gamers. Se você não é gamer e está ouvindo isso agora, você agradeça a ele agora. Agradeça a ele. Porque provavelmente se você tem amigos legais é por causa dele. Exatamente. Então é isso. Nossa homenagem ao Satoru Iwata fica aí. Please understand, né? Era uma coisa que ele falava recorrentemente nos Direct, né?
é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do cast. Formativo, biológico, biográfico, todas essas coisas aí. Tudo é bio aqui. É tudo bi. Apesar de falar de morte, é bio. Exato. Se você gostou, deixe o seu comentário aí. Comente se você tiver mais alguma curiosidade acerca da vida do Satoru Iwata, ou os próximos que vocês gostariam de ouvir também aí, próximos casts. Ou até se você quiser fazer alguma correção do que a gente falou, que você não acha que é certo, alguma coisa que você leu que é diferente. Ou se você não gosta do cara, fala assim, esse cara aí não fez nada. Deixa aí. Ele não fez nada, pode ser que tenha outros que ficaram na sombra dele. Pode ter também. Assim como outros grandes tiveram também, a gente eventualmente não falou muito aqui, porque o cast era, né? Só dele só, mas nós vamos falar sobre outros também. Um dia falaremos sobre muitos outros. Meu amigo, temos uma novidade também acerca da 23 Comics. Nós temos uma novidade sobre o 23 Comics. Um passarinho me contou, não do Twitter, mas um passarinho me contou que vai ter um evento aí em setembro, em algum lugar, chamado, qual é o nome? Anime Z. Olha só, meu Deus. Nossa, que surpresa, gente. Aqui na minha cidade, chamado Taubaté. Nós teremos um evento chamado Anime Z e nós vamos estar neste evento. Exatamente, teremos lá confirmada. Se você mora em Taubaté ou se você quiser, por alguma razão louca da sua cabeça doentia, sair de Recife, pra conhecer a gente, cola lá que a gente vai estar lá. Estaremos lá. Não só nós, mas a equipe inteira da 23 vai estar inteira, né? Tipo, são 4 pessoas, mas é inteira, eu não vou deixar metade de ninguém pra Exato. Todo mundo vai estar lá. Caso você conheça o nosso trabalho da 23 Comics, que a gente faz tirinhas e quadrinhos aí pras interweb, todos os desenhistas vão estar lá, o roteirista que é o Tassilin também. É nóis, a gente vai estar lá e cola lá que a gente troca uma ideia maneira. Cola lá que a gente vende uns autógrafos pra vocês. É verdade. Nós teremos adesivinhos, teremos canecas, tudo relacionado ao público de anime, mangá e games. E cola lá, se você puder aparecer. A entrada é franca, né? Vale ressaltar. Isso aí, pessoal, olha, por favor, é de graça. É de grátis. Também, de grátis, certo? E nós estaremos lá. Exato. E ainda por cima nós temos uma surpresa também. Por favor, verdade. Teremos um... Surpresa. Vou só dar uma palhinha. Teremos um sorteio, mas não vamos falar ainda do que. É melhor você descobrir por lá. Vai lá que você descobre. Pessoal, o Festival Anime Z, ele vai acontecer no dia 19, dia 20 de setembro, das 9 da manhã às 5 da tarde. E o local é na Escola Monsenhor João Alves, certo? O endereço é a Avenida Rio Vino de Moraes, número 840, a Vila São José, Taubaté. A referência é o Corpo de Bombeiros e a Rodoviária Nova. Então fica ali perto, pra quem conhece Taubaté, fica perto do museu, subindo ali o morro, tá? É isso aí. A gente vai deixar o endereço também aí na postagem. Quem tiver interesse e quiser ir, puder ir, dá uma colada lá que a gente se vê, certo? É isso aí. Você pode nos acompanhar através do nosso site, www.23comics.com.br. Temos também o nosso Facebook, facebook.com/23comics. O nosso Twitter, olha só, o nosso Twitter voltou. Voltou das trevas. Mas tá lá. Tá meio bosta ainda, mas tá valendo. Já tá melhorando, né? E não se esqueça do nosso site, onde você está vendo esse podcast, espero. Tem o nosso site, tem na iTunes Store, a gente publica também no YouTube. Se você quiser ver algumas animações curtas que a gente anda fazendo lá, é youtube.com/user/23comicsbr, eu acho que é isso. youtube.com/c/23comicsbr. A gente vai deixar todos os links aí na descrição também do post, onde você estiver vendo isso aí vai ter. Fica sossegado. Visite nosso site para ver outros podcasts e esse cast em si também. É isso aí. A gente se vê no próximo cast e falou! Até mais, pessoal. Tchau, tchau. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer.